Muito boa tarde, amigos, ouvintes, internautas do programa Motivar. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, mais um programa Motivar na vida de todos nós. Lembrem, peço sempre que sigam o Instagram e o Facebook do programa Motivar, do Edson, e não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Hoje, dia 3 de setembro, no programa Motivar, aqui pelo Instagram do programa Motivar e pelo Facebook, perfil 1 do Edson. É um prazer imenso, mais uma vez, trocar experiências, informações, enfim, tudo sobre o pensamento aqui com vocês, tá certo? Mais uma vez, então, no programa Motivar, com vocês, o Edson Dornelles. Para hoje, abordarmos o tema Pare de reclamar. Simples assim, pare de reclamar. Quantas vezes por semana nós escutamos essa expressão? Quantas vezes por semana a gente fala para um familiar, para o esposo, para a esposa, para o namorado: pare de reclamar. Tu não para de reclamar um instante. Tu nunca está satisfeito com nada. Tu está sempre reclamando de uma coisa ou outra. Quantas vezes na semana, inclusive, a gente se depara com esse tipo de situação? Ou nós chamando a atenção de alguém, ou pior, alguém chamando a atenção da gente. E às vezes, pessoal, a gente reclama, eu reclamo, tu reclamas, sem perceber. Às vezes é muito daquela questão de acordar num dia não muito legal, acordar com a pá virada, acordar depois de não ter dormido bem, acordar logo depois de ter passado boas horas da noite acordado com insônia. Como acordar num caso desses pela manhã, depois de ter dormido lá pelas 5 horas? A pessoa acorda realmente meio tensa, meio nervosa, meio chateada, sabe que vai ter problemas e um cansaço grande durante o dia. Agora, é justificativa para ficarmos reclamando muitas vezes, repetidamente durante o dia? Vamos sempre lembrar, meus amigos, que quando a gente reclama demais, a gente está desconsiderando que do outro lado tem alguém que ouve, que sente e que provavelmente se aborreça, fique tenso. No ambiente de muitas reclamações, é provado que o ambiente não fica saudável, que o ambiente fica carregado, que o ambiente não é saudável, e de ambientes não saudáveis as pessoas fogem, as pessoas evitam, tá certo? Então, sobre esse tema de hoje, pare de reclamar, eu gostaria de saber se tu tens o hábito de reclamar muito. Tu costumas reclamar muito? Ou o tempo todo? Ou convive com gente que reclama muito? Algumas pessoas, meus amigos, estão tão acostumadas no convívio com pessoas reclamonas que nem se dão conta mais. Já passou a fazer parte do seu normal, como dizem agora, o novo normal, não é mesmo? Então muitas pessoas se acostumaram com isso e acabam achando que isso é viver bem, que isso está dentro da normalidade, quando isso não é verdade. Não é viver bem, não é normal termos alguém ao nosso lado o tempo todo reclamando da vida. Muito pior se essa pessoa que reclama o tempo todo for tu, meu amigo, minha amiga, ou se for eu, o Edson. E é importante também sabermos que a pessoa que reclama muito está normalmente focada nas coisas erradas, negativas que vê. Isso é chato, né? Sabermos que convivemos com uma pessoa que está focada em observar aspectos negativos de seu entorno. Uma pessoa que está focada em achar defeitos em tudo à sua volta. Isso é, no mínimo, algo surpreendente, meio que surreal, não é mesmo? Agora, é por isso que eu defendo tanto a ideia de acordar bem,
abrir a janela, cumprimentar o mundo, a chuva, o sol, enfim, se fazer presente, acordar com empenho, com motivação, com entusiasmo, com aquele grande agradecimento por mais um dia acordado. Sim, vamos falar sério, tem gente que não acorda pela manhã, não é mesmo? Então, conviver com pessoas que parecem que estão focadas, concentradas em só achar coisas negativas. Tu nunca reclamastes de alguém dizendo: pare de reclamar, só vê defeitos, não vê virtudes, não vê motivos para elogio? Nós já fizemos aqui no programa Motivar a abordagem do tema a importância de elogiar. A importância de elogiar é mais ou menos o contrário desse de hoje, porque o pare de reclamar está muito correlacionado com o pare de criticar, porque quem muito critica está reclamando da conduta de alguém. Quem não para de reclamar está reclamando de alguém ou da sua situação. Talvez seja, normalmente, a questão de reclamar algo um pouquinho mais abrangente, não é mesmo? A psicologia nos mostra, meus amigos, que esse perfil de pessoa, ele é atraído, inclusive, por esses pensamentos negativos. Parece que são pessoas suscetíveis, receptivas a pensamentos negativos. E é como se não existissem coisas boas para se observar. Tem gente que dá tanta importância e tanto foco para coisas negativas, para reclamações, que parece desconhecer que à sua volta tem muitas coisas boas para vejarmos, para comentarmos e para elogiarmos. E a pessoa que reclama, ela reclama de coisas grandes e também de coisas pequenas. A pessoa que reclama, ela muitas vezes não se dá conta, mas ela é tão inconveniente que passa a não observar as virtudes de quem lhe cerca. Isso é mais sério e mais importante tomarmos a devida atenção do que muitos imaginam. Por quê? A pessoa que reclama muito, ela se considera muitas vezes superior às outras. Eu jamais vou reclamar de alguém se eu me considero o cocô do cavalo do bandido. Eu não vou reclamar de ser um reclamão se na verdade eu tenho os problemas e eu gero os problemas. Não. Se eu reclamo muito é porque eu tenho intrinsecamente aqui subentendido em minha mente que eu quero mudanças. E se eu quero mudanças é porque os outros estão errados. A pessoa que muito reclama, sim, meus amigos, ela se considera superior às outras e assim fica procurando por coisas que não estão do seu agrado, coisas para ela criticar. A psicologia também nos mostra que parece que algumas pessoas precisam desse direito ou dessa possibilidade da arte de reclamar. Parece que algumas pessoas têm como seu normal a arte de viver reclamando. E assim se tornam mestres na arte de reclamar. São as chamadas pessoas do contra, tornando-se pessoas chatas e até mesmo amarguradas. Preste atenção se a pessoa que reclama o tempo todo da vida, reclama o tempo todo das companhias, reclama tudo o tempo todo de como nós fazemos as coisas. Se tu reclamas o tempo todo de algum colega de trabalho, de que ele esquece o computador ligado, reclama todos os dias porque ele não desliga o ar-condicionado ou então porque ele regula numa temperatura que não seja adequada. Atenção, meus amigos, reclamar demais o tempo todo está longe de ser algo normal, está longe da normalidade. Essas pessoas chamadas as pessoas do contra não são pessoas socialmente fáceis de convívio. São pessoas que desconhecem muitas vezes a palavra humildade, porque se acham sempre que estão com a razão. Quem reclama muito enxerga defeito dos outros em primeira instância e muitas vezes, e talvez normalmente, não enxergue os seus defeitos, porque, na opinião delas, o que é delas está sempre correto.
é o verdadeiro reclamão. Quantas pessoas são chamadas de reclamões? Quantas vezes, meu amigo, minha amiga, tu já fosse chamado de reclamão, de reclamona ou de mal-humorado? Porque a pessoa que reclama muito, ela é, em vias de regra, uma pessoa mal-humorada. A pessoa alegre, de bem com a vida, ela não fica reclamando o tempo todo. E como os outros fazem normalmente o reclamão vai dizer que não está bom. Ele sempre acha que conseguiria fazer melhor. Lembram que é uma característica do reclamão a falta de humildade? Ele sempre acha que conseguiria fazer melhor, que conseguiria obter melhor resultado. Ele sempre observa o que o outro faz para dar um pitaco e logo dizer: isso deveria ser diferente, isso está errado, faltando unicamente dizer também: eu faria melhor. Mas é isso que ele passa, é isso que ele dá a entender. Então vamos ter cuidado com essa postura que muitas vezes é nossa. Essa postura de reclamar deixa realmente o ambiente tenso e chato, pesado. Quantas vezes já escutei pessoas dizendo: eu fiz um curso, uma palestra antes da quarentena, onde um dos temas abordados foi este, sobre o pare de reclamar. E uma pessoa me disse: Edson, eu tenho a consciência de que eu reclamo muito, mas é que eu saio do meu trabalho para ir para casa, chegando em casa, o ambiente é tenso, o ambiente é pesado, o clima é de hostilidade, eu não vejo gente educada, não vejo simpatia, parece que eu tenho motivos para reclamar de verdade. Aí é que um grande ponto: qual é o limite? Qual é essa linha tênue que vai delimitar qual é o limite normal de nossas reclamações? Porque o excesso de reclamações, com toda certeza, está errado. A nossa internauta Georgiana Azevedo está dizendo que hoje ela foi chamada de reclamona. Hoje foi chamada de reclamona. Amigos, ou a gente presta atenção na nossa conduta, ou muitas vezes a gente não tem a possibilidade de mudar. Quando nos puxam a orelha: pare de reclamar, cidadão, está errado. Tu não estás percebendo que desde o momento que acordaste até agora é uma reclamação atrás da outra? Gente, se tu és humilde o suficiente, tu vais parar pelo menos para avaliar. Esse alerta, essa cutucada, esse puxão de orelha, efetivamente foi verdadeiro, foi sincero, procedente, ou é de alguém que reclama mais do que eu e só está dando bola fora? Muito cuidado. Quando convivemos com pessoas educadas, inteligentes, sensíveis, pessoas centradas, um alerta dessas pessoas tem muito valor. Eu cresci, amigos, escutando de minha falecida mãe: se tu não tens um amigo para te falar as verdades, procure escutar de um inimigo que seja, mas o ser humano precisa aprender a escutar, precisa aprender a ouvir. Então vejam, quando a gente aceita passivamente, humildemente, a informação de alguém que nos quer bem, cuidado com o excesso de reclamações, isso é motivo sim para reflexão. É importante avaliarmos se tem procedência o que estão nos falando. Porque essas pessoas que reclamam demais, que se acham superiores, que sempre acham que fariam melhor ou que fazem melhor, essas pessoas que não têm a humildade de enxergarem que estão equivocadas, que estão exagerando ou que estão se tornando inconvenientes, elas acham muitas vezes que o mundo gira em função delas. Reclamam de tudo, desde coisas pequenas, sem nenhuma importância, até coisas mais significativas. Por isso eu peço sempre, eu alerto sempre aqui no programa Motivar, todos os dias, de segunda a sexta, para que tenhamos a habilidade de avaliarmos as nossas atitudes.
Será que eu de verdade estou reclamando muito? Esse tema que ora está sendo abordado pelo Edson no programa, ele procede e é uma indireta para mim, diz respeito a mim, serve o chapéu. Até que ponto esse tema ele de verdade aborda a minha realidade, ou talvez a realidade de um familiar? Nós temos pais, mães, namorados, namoradas, esposos, esposas que reclamam muito. Essa reclamação, ela é contínua, é quase que o dia inteiro, ou é espaçada uma vez ou duas por dia? Preste atenção, costuma-se dizer que numa vida de casal, numa vida a dois, é uma expressão que comenta-se em alguns lugares do Brasil, em algumas regiões: só vamos conhecer uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. Gente, um casal não come 1 quilo de sal em um mês. Ou seja, precisa de muito tempo de convívio para termos uma noção de com quem nós estamos vivendo. Essa pessoa que está contigo, ela reclama de manhã e depois lá de noite, mas ela ficou o dia inteiro longe. Talvez de manhã ela tenha se aborrecido com algo, talvez de tarde, à noite tenha se aborrecido com outra, pertinente. Por outro lado, também cabe o raciocínio: essa pessoa reclama o tempo todo de mim ou só quando está comigo? Essa pessoa está contigo das 7 às 8 da manhã e depois à noite, e nesses horários tu observas que são muitas reclamações. Se for o teu caso, meu amigo, tu como o agressor, tu como o reclamão, tu como aquele que enxerga defeito em tudo que os outros fazem, preste atenção no quanto tu podes estar magoando, aborrecendo, ofendendo e agredindo com as tuas reclamações. A psicologia nos mostra que quem reclama de pequenas coisas, mas de forma contínua, vai reclamar com toda certeza de todas as coisas maiores, mais importantes e mais significativas. Isso é até uma questão meio óbvia. Vejam, é muitas vezes, segundo a psicologia, devido a uma dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com determinados assuntos. Não sabendo debater ou desconhecendo-os, preferem simplesmente contraditá-los, questioná-los ou simplesmente dizer: não concordo, não é do meu jeito, não é assim que a coisa deve funcionar. Atenção, é muito importante esse grau de maturidade para percebermos se eu reclamo com justiça ou estou exagerando. Foi o que eu falei há pouco, aquela linha tênue. Qual é o limite de uma reclamação sensata para o limite já de reclamações exageradas, inoportunas e inconvenientes? Quando eu tenho dificuldades no debate, na conversa e no entendimento, é muito mais fácil simplesmente reclamar e me retirar. E quanto mais reclama, quanto mais a pessoa reclama, mais infeliz ela vai se tornar. Isso também já está provado pela psicologia. Vejam que até aqui, até esses 20 minutos de programa, nós falamos basicamente das reclamações meio que caseiras, subentendendo reclamações entre marido e mulher, reclamações de casa, de coisas bobas, do deslocamento, da tensão de quando eu chego em casa. Mas também existem pessoas que reclamam da situação pela qual estão no momento. Por exemplo, pessoas que têm a arte de reclamar, o dom de reclamar, não em casa, mas quando estão no trabalho. Nossa, esse trabalho me cansa. Nossa, esse trabalho é chato. Tem gente que não deixa o colega do lado trabalhar, reclamando do salário, reclamando do chefe, reclamando do carro que não está bom ou que é velho, ou reclamando de que precisa mudar para uma casa melhor e mais espaçosa, com pátio e com piscina. Gente, na verdade, tem gente que reclama de coisas bobas em casa e tem gente que reclama da condição pela qual ela se encontra no presente momento. Imprescindível entendermos que para reclamar da situação pela qual eu estou hoje, financeira, a casa, o carro, o emprego, eu tenho que ter forças para mudar, para agir.
E é provado que a maioria das pessoas que reclama da falta de dinheiro, que reclama do carro, que reclama do emprego, que reclama da necessidade de ter uma vida melhor, mais próspera no aspecto financeiro, metade delas não tiram o bumbum da cadeira e não têm as atitudes adequadas para dar uma repaginada em suas vidas. Não se dão conta que sem muito esforço, dedicação e foco, vão continuar sem dinheiro, com carro velho e longe da casa dos sonhos. Reclamar, não gostar, enxergar coisas ruins em tua vida não é proibido. Só que após o diagnóstico, logo em seguida, vem a hora da mudança. E aí falar em mudança já é falar de algo extremamente polêmico na vida de todos nós. Porque mudar retrata a necessidade de encontrar o novo. E encontrar o novo, me deparar com o novo, enfrentar o novo, sem saber como ele é difícil, é complicado. É por isso que muitas pessoas se acomodam em relações doentias e trabalhos de poucas perspectivas, porque são acomodadas. Não se dão conta que reclamar pelo que não se tem, sem reações, sem luta e sem batalha, é aquele caso dos que mentem para si mesmos e brincam de faz de conta. Dizem que vão mudar, mas na verdade são pessoas verdadeiramente acomodadas. Aquela pessoa que é acomodada, que é preguiçosa, ela pode até estar desconfortável com o que ela tem hoje, mas daí a ter forças para mudar, tem muita diferença. É por isso que predominam pessoas medíocres, é por isso que predominam pessoas que ganham pouco, é por isso que predominam pessoas despreparadas, é por isso que temos à nossa volta pessoas sem grandes perspectivas em suas vidas profissionais. Ou tu vais me dizer, amigo internauta, que predominam pessoas de êxito, pessoas de sucesso no teu entorno? É claro que não. Predominam pessoas comuns, predominam pessoas que ganham pouco, predominam pessoas que procrastinam, predominam pessoas que muitas vezes não têm boa resiliência, predominam predominantemente pessoas ultra super comuns. Vamos sair de vez dessa lista de pessoas comuns que estão na média? Vamos parar de reclamar? Vamos, ao invés de reclamar, ajudarmos com as soluções? Porque aí sim teremos uma vida muito mais saudável, muito mais próspera, muito mais feliz. E atenção, amigos, porque quem vive reclamando de tudo torna-se uma má companhia. Afinal, quem é que vai gostar de viver o tempo todo com uma pessoa o tempo todo buzinando coisas negativas, buzinando coisas chatas, buzinando pensamentos negativos no teu ouvido? Quem é que aguenta permanecer firme, forte e determinado se tem à sua volta uma pessoa que reclama o tempo todo e é verdadeiramente uma pessoa sugadora de energia? É comum demais, provado já, que em casa ou no local de trabalho ou até mesmo no lazer existem pessoas que sugam totalmente a nossa energia a ponto de ficarmos cansados, aborrecidos, tensos, sem percebermos de verdade o porquê desse estado de reclamações, o porquê desse estado triste, tenso, que a gente acaba permanecendo depois no restante do dia. Reclamar por bobeiras o dia todo, meus amigos, ou por falta de dinheiro, ou mesmo fracasso temporário, podem transformar a pessoa numa grande frustrada. Muito cuidado, porque quanto mais tu reclamas, mais tu estás salientando desconfortos, coisas que não te agradam. Quanto mais tu reclamares da esposa, mais tu estás realçando as debilidades, os erros e os inconvenientes dela. Quanto mais tu reclamares da esposa, menos tu vais elogiá-la. Quanto mais tempo tu deres atenção para os defeitos das pessoas, menos tu vais enxergar as virtudes.
Quanto mais reclamarmos dos outros, menos vamos lembrar, menos tempo vamos ter para lembrar que o importante é elogiar e fortalecermos as pessoas do nosso convívio, fazermos com que elas fiquem empoderadas. Como pode se sentir empoderada uma pessoa ao qual nós reclamamos o tempo todo? Como? Me digam. E a pessoa que acaba ficando verdadeiramente frustrada, ela se transforma com muita facilidade numa pessoa invejosa. Na psicologia se vê que a pessoa que reclama demais acaba sendo frustrada e, por consequência, ela tende a desandar para um lado da inveja. E esse é um outro lado muito triste e muito perigoso. Não é legal reclamar demais, pessoal. Não é reclamar legal. Porque isso afasta as pessoas de ti e afasta elas umas das outras. O hábito da constante reclamação faz com que crie-se uma névoa separatriz entre as pessoas, uma névoa separadora, uma névoa que gera distância entre as pessoas, na medida em que a hostilidade, provadamente, ela é completamente contrária às boas relações sociais. Muito cuidado ao levantar ou ao ir para o quarto. Se por acaso tu enxergares a toalha do cônjuge, da esposa, do esposo, da cama, é caso para briga, reclamação ou simplesmente tirar da cama e pendurar. Ao ver que teu namorado tem algum hábito que te incomoda, tu vais viver brigando ou tu vais tentar educadamente conversar com ele. Lembrando que quem tanto reclama demonstra uma inaceitação ao estilo e ao comportamento das outras pessoas. Porque quando eu não aceito que façam de uma forma diferente, eu demonstro a falta de humildade e demonstro também que daquele jeito não me agrada e daquele jeito eu não consigo conviver. Muito cuidado com o excesso das reclamações para que tu não te tornes, meu amigo, minha amiga, uma pessoa amarga, uma pessoa triste e de difíceis relações. Aliás, cuidarmos com a boa convivência é uma coisa fundamental para sermos muito mais felizes, ok? Eu quero aqui agradecer ao carinho, ao acompanhamento, à audiência de vocês. Eu sei, no meio da tarde, às vezes é complicado, mas mais à tarde, mais à noite ou no fim de semana, costumam bombar as minhas mídias sociais com todos os amigos, internautas e seguidores do programa Motivar que assistem depois do horário e que para mim, de verdade, me deixa tão lisonjeado quanto se pudessem assistir na hora. Estar ao vivo parece que é melhor, mas na verdade o conteúdo é o mesmo. E quem quiser debater, sugerir, questionar, perguntar, fique à vontade. Nossas mídias sociais, tanto as do Edson Dornelles, bem como as do programa Motivar, estão à disposição. E quem costuma interagir, mandar mensagem ou comentários, é testemunha de que todas as mensagens, todos os comentários são respondidos aqui pelo Edson. Não deixo ninguém sem um feedback, sem um retorno do comentário feito, do questionamento ou mesmo da sugestão. Tá bom? De coração, muito obrigado aqui pela parceria e por me permitirem mais uma vez entrar na casa, no trabalho ou simplesmente estar aqui diante do teu celular. Isso para nós é muito bacana. Eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores, apoiadores Easy Institute, inglês em 12 meses, com foco na conversação, Laboratório Análises, mais de 25 unidades no Rio Grande do Norte, a maior rede de laboratórios de todo o estado do Rio Grande do Norte. Aqui na região oeste, tornou-se, pessoal, em função da credibilidade, do bom trabalho e da competência,
e dos grandes investimentos em tecnologia de ponta, um laboratório que está bombando aqui na região oeste do estado do Rio Grande do Norte. Por isso, serenidade, tranquilidade e confiança para mim e para minha família e para a tua família, meu querido ouvinte, é Laboratório Análises. Smart Serviços e Construções, telefone 98174.000, a tranquilidade para a sua obra ou para terceirização da mão de obra de sua empresa ou condomínio. Um abraço para Ana, dos óleos essenciais do Terra, óleos naturais, os famosos vidrinhos milagrosos dos óleos naturais dos Estados Unidos. Uma grande empresa a serviço da saúde brasileira hoje. Telefone dos óleos do Terra em Mossoró, 84 99616 9696. Também Fefi Intimates, aqui no centro de Mossoró, ali em frente à Igreja dos Mormons. Novidades para família, lingeries, moda mulher e moda infantil. Quando se fala em bom atendimento e qualidade de produtos, Fefi Intimates, com Tassiana Bezerra. Ok? Não esquecendo que a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, uma das maiores sexólogas do estado do Rio Grande do Norte, é de Mossoró e atende aqui no centro, na Clínica 8º Rosado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo respeito e consideração. Um beijo no coração de todos e saibam que, mais uma vez, não me canso de dizer, foi um privilégio ter estado com vocês.